dou a palavra à nossa colega. Cadê a cantora maravilhosa? Epa, a cantora, minha gente, ela cantou a música, aquela sobre Jesus, que é de Roberto Carlos, homem, né? Eu não sei se vocês sabem a história dessa música. A gente precisa saber de algumas histórias, viu? Roberto Carlos foi a Chico Xavier num momento muito difícil. E lá, Chico Xavier, sobre a visão do filho dele. O filho tem ou não sei se perdeu totalmente, ou em grande parte. E então Chico Xavier consolou, e Emmanuel vem e psicografa a letra dessa música. Ele gravou, seria bom a gente fazer um abaixo-assinado, pedindo a Roberto Carlos para gravar novamente. Ou colocar num próximo CD, que ele renove as músicas, porque é muito linda, a letra é perfeita. Vocês vejam que o artista Roberto Carlos, ele traz a música, né, a melodia para a letra de Emmanuel. Agora Emmanuel pediu para não dizer que era dele. Muito bom dia a vocês, muita paz. Como eu tenho que me ausentar logo que o trabalho termine, porque eu devo sair para o aeroporto antes de 1h, um pouco, vai ser corrido, eu vou sair daqui direto para pegar a mala no quarto, né? Talvez dê tempo para o almoço ou não. Mas o trabalho da gente, hoje aqui, as bem-aventuranças da paz, é o título do nosso trabalho. Nas bem-aventuranças, nós sabemos que Jesus fala: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Das bem-aventuranças, a única bem-aventurança que ele fala que os pacificadores seriam chamados filhos de Deus é essa. As outras, os puros de coração verão a Deus, por exemplo. Muito bem. E eu quero dizer que as perguntas não devem ficar para o final. À medida que vocês forem tendo dúvida, levanta a mão, pergunta, ou escreve num papel, a pessoa vai e pega, por causa do tempo, para não atrasar o aeroporto. Então, as bem-aventuranças da paz. Vamos lá. Vamos lembrar as bem-aventuranças? Quem se lembra qual é a primeira? Como vocês completariam aqui? O nosso trabalho vai ser bem interativo hoje. Bem-aventurados, em primeiro lugar, os pobres de espírito. Muito bem. A segunda, bem-aventurados os pobres de espíritos, por quê? O que eles teriam de lucro? Serão... Quem tiver... É bom para vocês olharem. É bom ter a Bíblia, ou o Novo Testamento, a Bíblia de Jerusalém, eu vi até aí. É muito boa a edição da Bíblia de Jerusalém. Em segundo lugar, ele chama os pobres, pobres de espírito. Tem gente que é muito rica de espírito, né? A vaidade é muito rica, é riqueza de espírito. Então, bem-aventurados pobres de espírito. Depois, bem-aventurados, vamos colocando os aflitos. Pronto. Por quê? O que vai acontecer? Serão consolados. A terceira. Bem-aventurados, pobres de espíritos, aflitos. A terceira. Será que o irmão é a terceira ou a quarta? Podem olhar, quem tiver, olhe, que ajuda os outros. A terceira qual será? Olha, os pobres, os aflitos, os mansos. Os mansos, o que é que eles vão herdar? Herdarão a terra. Muito bem.
Quer dizer, os mansos herdarão a terra. Ou seja, os mansos não vão destruir a terra. Não vão deixar comida no prato. Não vão desperdiçar. Os mansos vão ensinar as crianças a plantar, ter uma hortinha em casa. Os mansos vão ensinar a poupar água, a dar conta que a água é uma só no planeta. E eu não sei se vocês sabem de onde veio a água para a terra. A gente, quando chegou na terra e virou gente, já encontrou tudo pronto. De onde veio a água? Como foi que a terra foi criada? Ela saiu de onde? Uma voz lá longe disse assim: o sol. A terra saiu do sol, nós sabemos disso. Como ela saiu do sol? Como era a forma quando ela saiu do sol? Uma bola de fogo. A terra era uma bola de fogo. Então não tinha água, uma bola de fogo. Pensaram sobre isso? Vamos refletir. Então não existia água. Uma bola de fogo não contém água, contém fogo. E foi esfriando, resfriando. Quando ela estava suficientemente resfriada, de onde veio a água? Como surgiu a água? Teve uma varinha mágica que disse assim: faça-se a água e a água será feita? Congelamento. Chuva de onde? Os casos se desprenderam. Hoje se sabe que a água veio gota a gota, até esfriar a terra, gota a gota, não é? De outros mundos com muita água. O trabalho dos espíritos superiores. Por isso que a quantidade de água do planeta é a mesma. É a mesma. Ou seja, as crianças na evangelização, em nossos lares, elas precisam saber que a água é a mesma. Quando se transforma um rio em esgoto, quando a gente não cuida da água, etc., precisamos ficar muito atentos. Então, os mansos para herdar a terra são os que não somos predadores da terra. É isso que Jesus quis dizer. A gente não pode agir como animal. O animal é que é predador, tem o predador para estabelecer o equilíbrio na cadeia da sobrevivência da espécie. Vamos pensar bem. Eu entendo, vocês me desculpem, que Jesus, ele não veio ainda trazer espiritualidade para a gente, não. Ele veio trazer a humanidade. A humanização do ser humano. A gente sair daqueles padrões que são mais memórias animais para chegar a humanos. E tomar consciência com a razão do meio que a gente vive, que a gente pertence a esse meio. E onde estivermos, a gente vai colocar no prato o que come. Se quiser mais, pega mais um pouco. Eu noto, lamentavelmente, em eventos espíritas, muito desperdício de alimento. Muito desperdício, muitas vezes, de água, ou tomar banho. Não deixar o chuveiro aberto enquanto a gente está se ensaboando. Os mansos herdarão a terra. Quando a gente se prepara para estabelecer o progresso com a natureza, porque nós somos natureza. E aí vamos para o próximo. Bem-aventurados, depois dos mansos, os que têm fome e sede de justiça. Não é? Porque quem tiver fome de sede de justiça, e chegou agora do século XIX para o século XX, século XXI, aprendeu. Ontem nós nos referimos a isso, que a justiça, a lei de justiça é a lei de amor e caridade ao mesmo tempo. É inseparável. Justiça, amor e caridade. Então, os que têm fome e sede de justiça vão ter fome de amor e caridade também.
Próximo. Os misericordiosos. O que é que eles vão obter? Misericórdia. Jesus estava se referindo aí a quê? A que lei? Vamos a que lei? Olha, se eu sou misericordiosa, eu recebo misericórdia. Lei de causa e efeito. Quem falou, gente? Palmas. Palmas para quem falou, lei de causa e efeito. Então, lei de causa e efeito. Se eu sou misericordiosa, eu vou ganhar misericórdia como retorno. A sexta, os limpos de coração, ou puros de coração. O que é que eles vão ver? Deus. Então, vejam só, Deus não se vê com os olhos. A gente diz assim, eu quero ver Deus, eu queria ver Deus. E Yuri Gagarin, o primeiro homem que ultrapassou aí o nosso espaço da Terra, ele disse, quando ele voltou, a Terra é azul e eu não vi Deus. É porque Yuri Gagarin não sabia que para a gente ver Deus, a gente vê com o coração. Viu? Deus só é visto com o coração. Bem-aventurados, bora repetir? Os puros de coração, porque verão a Deus. Aí mudaram algumas traduções, algumas versões para limpos, puros. O coração, mudam tudo, não é? O coração puro. O coração puro significa o quê? A gente associa o coração ao amor. Então tem só o amor. O coração puro é o amor. É o indivíduo que ama incondicionalmente. Agora, amar incondicionalmente não é ser piegas, não, viu? Às vezes, meu irmãozinho, vem cá. Gente, não queira imitar Chico Xavier. A gente não está no nível de Chico Xavier. Nós não estamos no nível de criança. Imagine a gente criança e uma pessoa mandar lamber a ferida do filho, como a moça, a madrasta, a madrinha dele fez, e ele lambeu, o menino ficou bom. Olha, eu não lamberia, viu? Eu não tenho essa condição ainda de lamber ferida. Não sei se alguém aqui presente tem. Então, Chico Xavier era puro amor. A consciência dele já era puro amor. Ao mesmo tempo, uma Madre Teresa, um São Francisco de Assis, São João da Cruz, puro amor. Nós vamos chegar lá. Então, a gente já investe na pureza do coração, porque é com o amor que se percebe o amor. Deus é amor. Então, a gente só percebe o amor, que é Deus, com amor. Ninguém encontrou Deus com a razão. Ninguém, nenhum filósofo. Nietzsche não encontrou, Kant não encontrou, eles conjecturaram sobre isso aí. Por isso que Bertrand Russell, que era muito bem-humorado, perguntaram a Bertrand Russell, o que é a filosofia? Ele disse, é a ciência com a qual e sem a qual o mundo continuaria tal e qual. Isso são coisas daquele inglês. Como também, eu não sei se aqui tem o Rotary Club, tem um Rotary Club aqui, se encontram uma vez por mês. Em que horário? Na hora do almoço, não é? Perguntaram, o que é que o senhor acha do Rotary Club? Ele disse, vamos almoçar? Então, vejam só, à medida que a gente for purificando, ou seja, amando, mas amar não é querer o outro para a gente. A gente pensa que amar é ser subserviente, é ter o outro para a gente. Amar, ao contrário, a gente liberta a pessoa. A pessoa diz assim, mas eu libertar meu marido, tenha paciência, viu? Aí não vai dar não. Ou libertar minha mulher, meu namorado, vai ser difícil. O negócio é liberar os filhos, né? Bem, então,
amor, só se vê Deus com amor. O coração está com amor, a pessoa entra no êxtase, como o Ramana Maharishi. Quando ele estava entre 14 e 15 anos, ele pediu aos pais a passagem de trem de ida para Arunachala. E ele já entrou num estado de amor imenso. Ele disse, o divino me chama. E foi para Arunachala de trem. Mas no caminho, havia um trecho depois do trem que é caminhar a pé bastante, né? E ele cai num formigueiro, aquelas formigas grandes, crescidinhas, vorazes. Ele cai ali, ele fica quieto. Olha, em que existência eu vou chegar lá, eu não sei. Então ele fica quieto, entra num êxtase, fica todo sangrando, as formigas se saciam, ele aí sai devagarinho para não pisar em nenhuma, e depois cicatriza. Mas esse é um espírito muito evoluído que já chegou nesse nível, entenderam? De amor. Por enquanto, a gente chega no nível que podemos. A gente ama uma plantinha, a gente ama o nosso animal de estimação, sem exagero. Eu estava caminhando lá em Salvador, um dia pela manhã cedo, e ouvi uma voz de uma senhora que ela dizia assim, Fred, bem que eu lhe falei, Fred. Olha, você obedeça, Fred. Eu lhe falo que quando você sair, se comporte, você não transgrida as regras que eu lhe ensino. E eu aí que Fred caladinho, eu disse, meu Deus, que coisa, Fred está tão caladinho. Quando eu olhei para trás, era um cachorro, Fred. Não é? Que, tudo bem, mas cachorro, gente é cachorro, gente é gente. Hoje, muitas vezes, a pessoa podia adotar uma criança, adota um cachorro, nada demais ter seu cachorro. Eu mesma já tive uma cadelinha, que eu botei o nome dela de Coré, porque ela me escolheu. Eu estava caminhando também, cedinho, e vi aquele animal no asfalto, uma cadela preta, não era tão grande não, era mais vira-lata para qualquer outro vira. E ela estava no asfalto, deprimida assim, a rua até calma, e o rapaz vigilante disse, olha, um casal veio ontem, deixou essa cadelinha aí, veio de carro, foi embora. E ela não, ela vai, eu boto no passeio, ela vem, eu digo, meu Deus, essa cachorra é suicida. Então, eu caminhei na volta e disse assim, eu acho que eu vou levar para casa. Ela aí, e veio atrás de mim. Não tive jeito, não podia faltar com a palavra com a bichinha. Né? Levei ela para casa, claro, veterinário e tudo, botei o nome de Coré. Isso é coisa de psicólogo meio, vocês já sabem, não é? Porque Coré é Perséfone, em grego. Coré é a vertente em latim. É aquela que vem do mundo avernal. Como ela era uma cachorrinha toda preta e vindo do asfalto preto do mundo avernal, e eu não ia chamar de Perséfone, porque ia ser demais, viu? Aí eu fui para a versão latina de Coré. Mas Coré, ela foi minha secretária de Relações Públicas no meu consultório, porque ela ficava na porta do consultório e na frente tinha um jardim. Nessa época eu estava numa casa. E quando os meus pacientes saíam depois da consulta, ela já estava com a folhinha na boca e entregava a folhinha. Olha, secretária de Relações Públicas, nós viajamos por esse mundo aí. Então, e a próxima bem-aventurança, qual é? A 7ª? Chegamos onde nos encontramos aqui. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aí a gente vai ver as bem-aventuranças da paz. E a penúltima, são 9 bem-aventuranças. Qual é a penúltima? Depois de pacificadores, número 8. Aqueles que dão testemunho
perseguido pela causa da justiça, por amor ao meu nome, não é? Ele vai dar o testemunho. E, por final, eu estou ressaltando aqui, trouxe de novo, bem-aventurados os pacificadores. Agora, vamos ver qual é o conceito que a gente tem de paz. Eu vou mostrar a imagem para vocês dizerem qual dessas duas imagens representa a paz. Se é a da cachoeira ou a do lago. Vamos ver, vamos eleger agora a imagem que representa a paz. Bem, para facilitar, quem vota na cachoeira, levante a mão. Já vi. Quem na cachoeira? Então, levante a mão mais uma vez. A torcida da cachoeira. Quem vota no lago, levante a mão. A maioria votou no lago. Quem ganhou? Quem ganhou a cachoeira? Quem ganhou foi quem votou na cachoeira. Palmas para quem votou para a cachoeira. E eu vou pedir aos que votaram para a cachoeira para ficarem de pé. Olha aí para vocês conhecerem. Aí vocês viram para um lado, para o outro, para se mostrarem. Pronto. Agora, por que a cachoeira? A gente tem essa visão. Nos passaram a visão que paz é uma coisa assim. O Pacífico, ele anda parecendo o zumbi dos palmares, né? É uma coisa desse... Não é não. Paz, pacificador é quem tem indignação. Quem fala a verdade para o outro. Muitas vezes a gente não fala a verdade para o outro, esconde, mascara, fica com a persona do bonzinho. Claro, a verdade tem que ser posta em algodão. É como um cristal. Se jogar na face, pode ferir. Mas a cachoeira representa a paz. Eu conto uma história. Numa cidade do interior, que pode ser da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, da Bahia. Não foi a cidade do Sul, não, viu? Nem do Sudeste. Foi do Nordeste. Haviam 2 pintores extraordinários. E eles eram tão bons que as pessoas começaram a brigar. Vocês acreditam uma coisa dessa? Por causa de torcida. Era Fla-Flu. Corinthians e Palmeiras, ficou parecendo uma coisa dessa, né? Barcelona e Real Madrid. Né? Aqui, quem é que briga? Lá na Bahia é Bahia e Vitória. É o Bavi. Pois é. Então, esses 2 pintores deu preocupação ao prefeito. O prefeito chamou o juiz disse, é fácil, vamos decidir. Vamos dar 4 meses para eles pintarem uma tela sobre a paz. No dia tanto, daqui a 4 meses, foi anunciado, tal hora, as telas deverão estar cobertas em praça pública para todo mundo ver. E isso aconteceu. O primeiro descerrou um lago parecido com a expressão, a paz. O segundo, esse daqui, só que lá em cima, nessa cachoeira, mais ou menos, olha, lá em cima, mas aqui do ladinho. Aqui, um passarinho construiu um ninho. Não, foi aqui que ele construiu o ninho. Vocês estão vendo onde foi? Não estão vendo, não? Se pudesse focar a imagem mais um pouquinho, ainda dá para focar mais, viu? Não? Tá bom, está no máximo. Então, vamos aqui em cima, ó, ele fez o ninho e o galho estava pendente. Ali ele fez o ninho e pôs 3 ovinhos. O indivíduo integrado, em meio a tudo, mas centrado em si, é o que tem paz. Então, a visão da paz, a gente tem uma visão utópica.
qual é a visão utópica da paz e qual é a visão verdadeira da paz. Então, são visões sobre a paz. É por isso que a gente não consegue a paz, porque a gente tem uma visão e daqui a pouco diz, mas eu me irritei, ou isso ou aquilo, a gente não consegue logo, não. Vamos ver qual é. Olha só. A visão de passividade, tranquilidade, paciência, calma, inércia é utópica. Sombra e água fresca é uma visão utópica. Eu não sei se eu estou na frente, atrapalhando a visão, estou. É que eu quero que me sente? Tá bom, né? Bem, então, a visão de movimento, trabalho, ação, permanente, proativa e afirmativa, é a visão da paz. O indivíduo pacífico, pacificador, ele é proativo. Ou seja, ele tem esperança, ele repete as coisas até conseguir, ele persevera, ele não cruza os braços e não fica na dele, não. É como o Edson com a lâmpada. Ele repete até conseguir. Quando ele está na experiência número 600 e tanto, a esposa dele disse, Edson, desista, não está vendo se não conseguiu? Ele disse, eu já sei como não é 600 e tantas experiências, vou prosseguir. E prosseguiu. A visão de sombra e água fresca. Agora, a visão de transformação é a paz. Vocês notem a construção da palavra transformação. Em realidade, a palavra transformação é uma palavra formada por duas palavras. A gente transforma o quê? A ação. A palavra transformação significa que a gente transforma a ação. A visão de agressividade, ausência de guerra, de violência, mas é a visão de harmonia. Paz não é sinônimo de não violência. É outro detalhe. Paz é sinônimo de harmonia. Harmonia. Quando nós nos harmonizamos conosco, com o outro, com a natureza, com a vida, a gente é pacificado, estamos em paz, somos pacíficos, daí podemos ser pacificadores, conseguindo isso aos pouquinhos, naturalmente, com paciência. Então, essa visão de harmonia, mesmo que nas crises, ações e condições adversas. Pode perguntar. A pergunta é, se nessa visão utópica da paz, os monges do Tibete, que eles ficam em meditação 24 horas, se é a vida inteira, se é uma visão utópica da paz, a gente tem que entender, primeiro, a identidade cultural. Ali está dentro da identidade cultural tibetana. Eu acho que eu me referi ontem. A identidade cultural, me referi na entrevista, é formada por um tripé. Eu estou olhando ali o que está sustentando a câmera, é um tripé. Olha, essa base da câmera é um tripé. Se tirar uma perna, não é mais tripé e cai. O tripé é a história de um povo, a língua e a linguagem de um povo, né? Por exemplo, o frevo em Pernambuco faz parte da cultura, tem uma história, tem uma linguagem, o frevo, e a psicologia de um povo, história, língua e linguagem e psicologia de um povo que inclui a religiosidade, a espiritualidade, e inclui muita coisa. Agora, vocês notem o seguinte, o Dalai Lama é de onde? Do Tibete. Quantos Dalai Lama a gente tem com essa postura? Quantos? Pode ser que o monge condicione a mente, são exercícios de meditação, são exercícios valiosos, né?
vários lamas. Mas um indivíduo como o Dalai Lama, o Rinpoche, você tem como o Papa Francisco. O Papa Francisco é um pacificador, não é? É um pacificador. Ele está no meio da cachoeira do Vaticano, das finanças, do que ele encontrou por lá, que não convém a gente falar coisa nenhuma, mas ele está centrado na paz. Então, vocês notem a diferença, entenderam? Identidade cultural. Então, aquilo da psicologia deles, da religiosidade, é dessa forma. Eles vão acalmar a mente, mas pode ser que nem todos consigam essa paz. Pode ser. Mas foi uma excelente pergunta. A gente vai ter que construir uma cultura da paz. Olha, paz é difícil, gente. É difícil. Mas é a coisa mais valiosa que a gente investe numa existência, eu entendo que é a paz. Olha aí, cultura da paz é o processo educacional que promove o desenvolvimento da consciência. Então, a gente não compra paz no shopping, nem no supermercado, nem na feira. Tem que desenvolver uma cultura da paz, não é? Bem, ou seja, além da consciência, compreensão, transformação e consolidação de atitudes pacíficas, pacificadores e pacifistas. Aqui existe uma diferença entre pacífica, pacifista e pacificadora. Quem gostaria de pensar sobre essa diferença, não é? A pacífica, a gente pode ter atitudes pacíficas. A gente começa a ter uma consciência, ter autocontrole e diz, eu vou agir de outra forma. Em casa tem uma briga, a gente diz, eu reagiria de tal forma, mas agora eu vou agir. É uma atitude pacífica. Né? Eu vi no centro espírita, lá em Salvador, chamado Mensageiro da Luz. E no momento do passe, os espíritos ficam, o que a gente chama de incorporados. E eles conversam com as pessoas, aplicam o passe, conversa. E aí eu, curiosamente, acompanhei uma senhora que estava perto de mim. Ela disse assim, meu irmão, eu estou com um problema incrível. Minha sogra foi lá para casa. Ela ficou viúva. Meu marido é filho único. E ela quer mandar em tudo. A casa é minha, ela pensa que é dela. Que ela diz, a casa é do meu filho. Ó. E eu não aguento. Eu vou estourar. Eu vim aqui hoje para ver se eu recebo um passe e tenho ajuda. Aí o Espírito disse, minha filha, é uma situação muito difícil. E eu escutando, hein? É uma situação muito difícil. Mas eu vou ajudar. Volte para casa que eu e tem seu anjo da guarda, nós vamos lhe ajudar. Ela foi. Volte na próxima semana. Como ela ia voltar na próxima semana, eu voltei também. Para ver o que acontecia. E na hora do passe, eu entrei na fila atrás dela. Para quê? Escutar a vida alheia. Né? E aí, ele, pois não, minha irmã, nós estamos ajudando. Ela disse, já melhorou um pouco, meu irmão. Ele disse, vai melhorar, olha a atitude do Espírito, hein? Vai melhorar muito mais. Porque muitas vezes, minha filha, Nosso Senhor manda aquelas pessoas que a gente já pode se harmonizar. Mas você não está sozinha. Nós vamos aumentar a equipe, porque você teve momentos, algumas vezes a gente observou, você reagiu, mas outros você teve paciência. Olha, se for necessário, minha filha, põe um pouquinho de água na boca. Só engula quando ela calar. Volte na próxima semana. E eu... Vocês já sabem. Vocês são ótimos psicólogos, está vendo? Colegas, aí eu, no pé.
Aí, minha filhinha, está cada vez melhor, não é? Estou, meu irmão. Eu até fiquei com pena dela. Disse, é mesmo, não é, minha filha? Já é uma senhora, já sofreu, está viúva e tudo, está sem a casa dela, teve que ir para a sua casa. Ela disse, eu estou dando até umas coisas para ela resolver em casa. Ele, está vendo, minha filha, como você está usando a cabeça? Volte na próxima semana. E eu, coladinha. Então, ele disse, progrediu, não foi, minha filha? Ela disse, progredi. Eu acho, meu irmão, que ela foi minha mãe na outra encarnação, e que a gente não se deu bem, vai para se dar bem agora. Mas é mesmo, minha filha, como Nosso Senhor iluminou a sua cabeça. Olha a linguagem dos espíritos. Olha a linguagem dos espíritos. E eu sei que eu acompanhei. 6. Eu fui toda semana. Olha que eu moro na cidade alta. E aí o centro é lá na cidade baixa, lá longe, uma distância enorme. Vocês sabem que Salvador vive em 2 andares, né? É uma cidade de 2 andares. Então eu acompanhei vocês na sexta. Ela disse, meu irmão, cheguei à conclusão que foi a melhor coisa. Olha, eu vou para o supermercado, ela ajuda a arrumar as compras, eu dei tarefas para ela e tudo. Minha irmã, que vitória em Jesus! Você é uma mulher pacífica. Olha, estão vendo? Agora, como o Centro Espírita ajuda? Eu fiquei imaginando que aquele Centro Espírita, até hoje eu faço palestra lá. Uma vez por mês eu vou lá e faço palestra. Mas nessa ocasião eu fui, foi 6 reuniões seguidas, só para ver no que dava. Olha, se o centro fosse burocrático, não, o passe é ali, todo mundo em silêncio, nada de incorporação. Não, quer dizer, cada centro tem sua cultura. Como eu vou contar outra história? Eu tive um paciente meu, ele me contou, ele foi fazer mestrado no Rio Grande do Sul, como engenheiro agrícola, e encontrou lá um afeto maravilhoso, na figura do orientador dele. Mas ele era tão maravilhoso que ele disse assim, depois de muito trabalho, olha, enquanto eu for vivo, você não vai conseguir defender exatamente sua tese, você não vai conseguir, eu não vou permitir. Ele alucinou, porque para ir para o Rio Grande do Sul, a Porto Alegre, ele conseguiu uma bolsa, e com essa bolsa, a família que ficou em Salvador, eles dividia, ficou bem restrito, já com 2 filhos, essa história toda. E ele ficou enfurecido, e o homem protelando, você não vai conseguir, eu vou lhe derrotar. Aí ele teve uma ideia, comprou um revólver, carregou de balas, claro, botou numa pasta e disse assim, hoje quando ele chegar lá eu mato ele e me mato também. E pegou um ônibus, como estava, ele sabia que o professor chegava às 15 horas, ele saiu pela manhã, pegou um ônibus aleatoriamente e desceu num lugar, olhou assim, tinha escrito Centro Espírita e uma pessoa no jardim, mas o Centro Espírita estava fechado. A pessoa cuidando do jardim e tal, e quando ele se aproximou, porque ele é da agricultura, olhando, a pessoa disse, meu irmão, por favor, entre, você gosta de planta, por favor, pode entrar. Ele disse, eu estou por aqui. Aí ela percebeu, pessoa humilde, disse assim, olha, nesse momento, o centro está fechado, a gente ainda não tem passe, mas eu vou abrir, você pode entrar, eu vou pegar água, a gente vai fazer uma prece. Ele era materialista. A gente vai fazer uma prece para você, porque eu estou sentindo que você está sofrendo muito. Olha que médio. Ele entrou, isso em Porto Alegre, e ela cuidou dele, aplicou passe, fez uma prece. Pronto, ele disse, bem, eu já não vou matar o homem e nem vou me matar. Quando ele soube no outro dia que o professor caiu, fraturou uma perna e foi substituído. Gostaram, não foi? Deus escreve certo por pernas quebradas. Fique sabendo disso, viu?
O negócio foi aí. Olha, gente, Meimei, concluindo uma mensagem, ela diz assim: Deus tem caminhos onde a gente desconhece estradas. A gente nem vê estrada e Deus tem seus caminhos. Então, ele foi substituído, naturalmente. Esse rapaz depois faz doutorado, fez pós na Europa e faz parte, hoje em dia, da FAO, que é o órgão da ONU, justamente que cuida da agricultura. É uma sumidade ele. Então, vejam só. Essa atitude pacífica é que torna o indivíduo pacificador. E ele sendo pacificador, ele vai lutar. É uma luta. A paz também é luta. Por uma causa que é a paz. Ele se torna, então, pacificador. Ou pacifista. Entenderam? Então, você tem o pacificador, o pacífico, em primeiro lugar, pacificador e pacifista. Gandhi foi um pacifista. Madre Teresa de Calcutá foi pacifista. Perguntaram a Gandhi: a paz é um caminho? Ele disse: não, a paz não é um caminho. O caminho a paz é que é o caminho. Não é o caminho da paz. A paz é o caminho. Porque é harmonia. Quando a gente tem a paz, a gente se harmoniza. É uma harmonia conosco, com o próximo, com a vida. O próximo não é próximo da gente. É próximo. A gente conversa com ele com sinceridade, mas vê a situação que ele está e se harmoniza com ele como uma pessoa irmã. Essa é a diferença. Então, veja só, nas relações humanas, nos níveis pessoal, social e ambiental, é o nível planetário. Então, o nível ambiental é este nível daqui. É o nível planetário, que vem dar em sustentabilidade. Quem trabalha pela paz, a causa da paz, trabalha pela sustentabilidade. E aqui eu volto de novo. É uma necessidade da sociedade atual. Precisa ser construída. A paz é construída. Aprendida, fomentada e articulada como nova possibilidade de relacionamento harmonioso consigo, não é? O próximo, nações e natureza. Olha que coisa mais motivadora que é a paz. Estou convidando todo mundo aqui para ser pacífico, pacificador e pacifista. Todos estão convidados, viu? A gente vai aprendendo e chega lá, não resta a menor dúvida. Então, vejam só. A cultura da paz exige mudança de paradigma, de uma visão fragmentada para uma visão holística. Quem fala isso é o Dr. Pierre Vai, o criador da Unipaz, em Brasília. Já desencarnou, foi psicólogo, e essa Universidade da Paz que ele fundou. A paz é uma cultura. É uma cultura. E é assim, ela possibilita, eu vou avançar, a paz possibilita a criação de campos de ressonância mórfica. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar em campos mórficos ou campo de ressonância mórfica. Alguém já ouviu falar? 2 heróis, por favor, levantem-se, apresentem-se ao público, aos colegas pacificadores, pacifistas aqui presentes. Se a gente tivesse mais tempo, eu ia pedir a eles para dar explicação. Mas eu vou colocar logo um experimento de Rupert Sheldrake. É o autor dos campos mórficos e de ressonância mórfica. Um inglês que ele, por exemplo, um dos experimentos deles verdadeiros. Uma ninhada de pintinhos que saíram da casca do ovo no mesmo dia.
E aí ele coloca 120 pintinhos aqui em Campina Grande, 120 pintinhos saídos no mesmo dia em Recife. E coloca em ambientes idênticos, temperatura, ou seja, as variáveis idênticas, é uma pesquisa. E os pintinhos, eles colocam, tanto em Campina Grande quanto em Recife, vasilhas iguais, com a mesma quantidade de farelos. Só que tem uma vasilha com farelos amarelos e farelos vermelhos, estranhos. Os pintinhos, naturalmente, eles vão bicar os amarelos. Em Campina Grande, ele faz como grupo experimental. E em Recife, o grupo controle. Qual a diferença? No experimental, é introduzido a modelagem de comportamento, ou seja, por aproximação sucessiva. Olha que linguagem complicada, Jesus Cristo, isso não é paz. Mas é o seguinte, alguém que vai treinando o pintinho para se aproximar dos farelinhos vermelhos. Em Recife, ninguém faz nada. O pessoal só observa e faz a tabulação também em Campina Grande. Hoje, 2 pintinhos bicaram também o vermelho, porque foram aprendendo, vamos dizer assim, né? Comportamento modelado. Em Recife, 0 pintinho. Tal dia, 80. Tal dia, 100. Quando o centésimo pintinho bicou vermelho, todos de Campina Grande e de Recife passaram a se alimentar também dos vermelhos. Eu quero que vocês me dêem a solução por que isso aconteceu. Como foi que aconteceu? Já me disseram até que foi por telepatia. Pintinho ainda não tem cérebro ou mente para se comunicar por telepatia. Então, como foi? Mas vocês sabem. Isso que ele chamou, ele demonstrou o seguinte: se uma quantidade, não são todas as pessoas. Olha, a população de quantos pintinhos total? 240 pintinhos, 120 em Campina Grande, 120 em Recife. Eu botei uma distância razoável, não foi? 240. 100 bicaram. Quantos não bicaram? 140. Não foi isso? 140 não bicaram. 100 bicaram. 100, ele diz o seguinte: porque o campo de ressonância mórfica não é um campo eletromagnético. Não está dentro desses campos conhecidos da física. Ele é formado pela repetição de comportamentos idênticos. 15 minutos para o primeiro tempo. Ótimo. Vai dar. Então, se indivíduos sejam animais ou pessoas humanas repetirem um comportamento e formar uma massa crítica, aquilo deflagra. Daí a violência. A gente não vai acabar com a violência sem atitudes que possam criar condições para indivíduos formarem uma massa crítica de paz, por exemplo, de convivência harmoniosa. Entenderam? Temos que trabalhar. O centro espírita vai ter que ter. O centro espírita tem uma responsabilidade enorme. Então, vejam, entendendo bem isso. Um repete, outro repete, outro repete, outro repete. Cria uma massa crítica com a repetição de comportamento idêntico. Isso se propaga pela mesma espécie. É pela mesma espécie. Foi isso que ele comprovou. Meus colegas aí, expert em Sheldrake, sabem disso. E isso é derivado do campo mórfico. Ele diz que há um campo mórfico. Daí, esse campo, vamos dizer que energia, eu fiz um paralelo com o ensinamento espírita. Deus é amor.
Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E de Deus, emanado de Deus o quê? O fluido cósmico universal. Que André Luiz vai chamar de plasma divino. Eu não me lembro se é André ou Emmanuel. É André Luiz. Plasma divino. Vejam só. Sai da mente de Deus. A produção, estou chamando mente de Deus, é o fluido cósmico universal. Hein? E esse fluido cósmico universal é a matriz da criação. Nós estamos mergulhados nele, como o peixe está mergulhado no oceano ou no rio. Para a gente entender isso. Nós estamos aqui mergulhados no plasma divino. E o plasma divino é pura paz e puro amor. No momento que eu me sustento com essa energia cósmica, com esse plasma divino, e ajo violentamente, eu estou criando um campo de ressonância mórfica, à medida que isso se repete, de violência. A gente vai ter que resolver essa questão. E não existe outro jeito. Se a gente ficar assim, ótimo, bom, mas mãos à obra. Escola, em casa, campanha com os pais, centro espírita, falar sobre a paz. A palavra é vibração. Falar sobre a paz. Pedir às crianças nas escolas para escreverem sobre a paz. Nós já fizemos muito trabalho pela paz. E tem professores que fazem... Tem um professor que defendeu um mestrado na paz. O trabalho que ele construiu lá em Salvador pela paz. Então, hein? Espanhol? De 6 meses para cá, principalmente. Agora, mais há um ano eu já comecei. Vai me trabalho. Olha aí, está vendo? Muito bem. Não só na parte deles falarem, eles se expressarem. Eu quero que eles saibam muito bem escrever. Isto, vocês viram que ontem eu projetei, quem estava lá, eu projetei a questão de Carreiras com Plácido Domingos. José Carreiras, não foi? Com Plácido Domingos. Que isso vocês acessam na internet. Me mandaram como uma mensagem através do WhatsApp. Então, porque lá existe a briga mesmo, hein? E o País Basco não é brincadeira. É outra língua que eles falam, e um desejo de separatividade, né? Da Espanha, mas que trabalho bom. Todos nós podemos fazer isso. Pois é, sobre a paz. Maravilha. Quer dizer, o tema é a paz. Agora, eu vou lançar uma campanha nesse momento pela paz. Por favor, pelo menos uma vez por semana, almocem juntos. E na hora do almoço está proibido tablet, celulares e etc. Certa vez eu saí da Federação Espírita do Estado da Bahia, fica defronte de um shopping, quase defronte, não é? E as reuniões terminaram tarde, nós fomos almoçar no shopping. E eu me sento lá numa mesa, sozinha, a outra mesa, senta-se uma família. Uma senhora, o casal e 2 filhos, um menino e uma menina. O menino com tablet,
a menina com outro tablet, o casal com celular, todos se comunicando, uma garfada e comunicando, e a senhora vendo a banda passar. Eu aí dei adeus para ela. Eu disse, alô, tudo bem? Quer dizer, a família podia se encontrar, conversar naquele momento. Quem sabe se progredir para fazer um almoço juntos, uma vez por mês. Vamos fazer o nosso almoço, o nosso jantar. A outra coisa que ajuda a paz em casa é a gente, ao invés de guardar as coisas para visitas, usar. Eu noto toalha de mesa para visita. E eu tive uma tia que era pior ainda. Além de guardar tudo para visita, ela guardava, naquela época, hoje já não se precisa, camisolas específicas para quando precisasse de um hospital. Está vendo? Hospital. Então, eu estou aqui lançando uma campanha de pacifistas, pacificadores e pacíficos. Vamos começar com o pacífico. Almoçar juntos, pelo menos uma vez por mês. Uma vez por semana. Ó, gente, desliga aqui a turma, porque esses aparelhos são extraordinários. A gente está... Deus não colocou Steve Jobs e muitos outros aí, o Vale do Silício, para esse povo reencarnar, foi para a gente progredir, usufruir. Olha, o tio Google é uma beleza. No YouTube a gente pega muita coisa, não é? É uma maravilha. Aí no quarto do hotel eu acesso música o tempo todo com o celular. Aquele computadorzinho que eu ia usar, o netbook, já comprei de propósito. É o golaço, a Del vai me pagar por isso, viu? Ela tem que diminuir uma prestação das que eu vou pagar. Porque ele é tablet também. Quando vira a tela, e já progrediram, ele vira um tablet, com todas as funções de um tablet. Né? Isso é muito bacana. Quer dizer, para que isso? É para a gente se separar ou para a gente unir? Porque fica fácil. Eu me comunicar, mandar uns coraçõezinhos, umas florezinhas, umas borboletinhas, umas coisas bonitinhas para os outros, e pessoalmente. Será que eu digo eu te amo? A gente vai dizer que ama a mulher ou ama o marido, só falou na época de namoro, de noivado, hoje em dia já não há mais namoro nem noivado, né? Mas como é, a gente não diz eu te amo. Faz muita falta, minha gente. A paz é isso. Dizer para aquela pessoa, olha, fulano, eu te amo. E vamos, tudo bem, que a gente guarde alguma coisa para visita, mas bora tirar umas coisas bonitinhas, umas louças, uns cristais. Hoje é assim. E eu fui falar isso, gente, e a coisa pegou. E uma senhora disse, olha, criou um problema. Porque ela, inclusive, dormia, aquelas camisolinhas poídas, eles usam um shortinho já velho, né? Na época da lua de mel não foi assim. Isso é um problema. Ela aí se arrumou toda, fez um jantar à luz de vela. Quando o marido chegou, disse, que palhaçada é essa hoje aqui? Ela disse, não é palhaçada não, foi uma maluca que mandou. A maluca era eu. Fazer o quê, gente? Fazer o quê? Pelo amor de Deus. Mas vamos nos valorizar. Tudo bem que a gente guarde umas coisinhas, mas vamos usar. Se não, fica para quem? Não é? E, por favor, diga à esposa, eu te amo. Aí não diz mais, fulano, eu te amo. E ela diz, eu te amo. E dizer para a criança, a gente só reclama com a criança quando ela cresce, porque a gente ainda não sabe. Quem for psicólogo, ensina no centro espírita como é a psicologia do desenvolvimento da criança. A gente entender como é que isso se forma, não é? E quem é autoridade é pai e mãe. Pai, mãe, autoridade. A avó é uma delícia. A avó é a sobremesa. Né?
Agora, os pais é que têm autoridade. Aí eu conheço, principalmente no movimento espírita, uma porção de sogras e sogros tão inteligentes, com inteligência social maravilhosa, porque eles dizem assim, eu não me envolvo na educação e digo aos meninos, olha, obedeça seu pai e sua mãe. Minha avó, eu vou fazer isso. Falou com seus pais. Ou seja, a gente delega, os avós autenticam a autoridade dos pais. Não é? A não ser que desencarnem ou abandonem os filhos aí. Graças a Deus que tem avó. É uma beleza ter avô e avó. É uma beleza. Mas é isso aí. Como também a sogra. A sogra, o sogro. Eu tive uma paciente, ela procurou a psicoterapia porque o pai era apaixonado por ela. E ele dizia assim, eu não admito que você case. No dia que você casar, eu morro. E não morreu mesmo de infarto? É sério, gente, no dia do casamento. Quer dizer, ela ia para a igreja, ele pronto para levá-la, infartou. Infartou. Olha, gente, depois ela refaz o casamento, mas ficou o pai entre os dois. O luto entre os dois. Tem muita coisa aí que a gente precisa resolver nos papéis. A outra coisa que se reconhece no trabalho pela paz são os papéis. Qual o meu papel aqui? Se o meu papel, eu sou diretor do centro ou diretora do centro. Quem não é, não tem que conversar com o diretor. Existe uma hierarquia, gente. A gente pode ter, sim, uma relação horizontal, não mais vertical. Muda a administração. O trabalho de equipe, mas tem que respeitar a hierarquia. Não é verdade? E assim sucessivamente. Está na hora do intervalo. Então, minha gente, continuando, vocês vão ter agora uma experiência maravilhosa com esse líquido. A experiência agora é com esse líquido daqui. Quem não conhece, vai conhecer. E quem conhece a partir de hoje, vai ampliar o conhecimento através do tio Google. Através do tio, né? Eu quero apresentar a vocês este homem maravilhoso. Olha que gracinha. Como é o nome dele? Eu quero um grande coral. Isto. Olha, ele desencarnou no ano passado. E eu vou pedir para vocês, aqui agora, imaginar um copo de água líquido, transparente, saída de um lugar limpo, uma nascente limpa. Vamos fechar os olhos, imaginar uma nascente de água. Fechemos os olhos. Imaginemos uma nascente de água puríssima. A nascente do Rio São Francisco, na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Imaginem que vocês pegam uma vasilha, um copo, com a água dessa nascente e oferece ao doutor Masaru Emoto. E pronuncia mentalmente arigato, que é muito obrigada, em japonês. Então, nós vamos fazer isso simbolicamente. E vamos fazer, homenageando esse espírito maravilhoso aqui na Terra, de uma forma gestual. Vocês se levantam agora como se estivesse com um copo d'água na mão. Todo mundo com um copo d'água na mão, dessa nascente. Todo mundo. Bora?
Imagine que vocês estão com o copo d'água dessa nascente. Imagine que nós estamos diante dele. Abra os olhos para vocês verem como é a reverência que o japonês faz. Ele faz isso, não é? Nós vamos fazer isso diante dele, oferecer o copo e dizer arigato. Vamos? Arigato. Pronto, pode sentar. Ele já recebeu o copo d'água. O copo d'água contém as vibrações de amor e gratidão. Então, o Dr. Masaru Emoto fez uma pesquisa muito interessante, que está aí. Dr. Emoto e sua equipe experimentou como reage a água em recipientes de vidro quando exposta a música, palavras e mentalizações. Eu imagino aqui Guilherme, cadê Guilherme? Ali, fazendo essa pesquisa, viu, Guilherme? E mandando essa pesquisa para a sua rede. Enfim, é o primeiro trabalho seu de paz. Foram fotografados cristais da água e como o ambiente pode influenciar a mesma. Vejam só. Algumas dessas fotografias são surpreendentes e nos mostram a resposta da água ao meio ambiente. Vocês vão encontrar essa pesquisa na internet, eu ia explicar, mas a gente está com um tempo muito reduzido. Nós começamos quase com meia hora de atraso e vamos terminar 15 a 20 minutos antes, por causa da atividade lá do Miepinho. Muito bem. Ponto número 1. Qual é a quantidade de água no nosso corpo? 75%. Agora imaginem, ele conseguiu mostrar o seguinte: cristal de água destilada. Ele tirou um copo d'água, de uma água destilada, vamos dizer que ele pegou uma gotinha, fez e a água pura destilada, ele colocou ele criou um super microscópio com a câmara com 30 graus abaixo de zero para congelar o cristal da água e depois fotografar. E aqui está, o cristal de água, depois do som estimulado, intitulado, aqui tinha que ser I, não é. E o cristal da água depois do som de uma música heavy metal. É a mesma água do mesmo copo. Um cristal é congelado enquanto se canta Noite Feliz. Vamos cantar? Noite Feliz. Noite Feliz. Enquanto se cantou isso, essa mesma água foi congelada e o cristal apareceu dessa forma. Essa mesma água, na hora que botou heavy metal, foi isso aqui. Agora eu fico pensando na turma do Rock in Rio e etc. Como, é por isso que diz, pode vir quente que eu estou fervendo. E está fervendo mesmo. Está fervendo mesmo. O carnaval tem até umas coisas interessantes, viu? Pelo menos lá em Salvador, na abertura do carnaval, eu vi a reportagem no outro dia. Um trio elétrico tocou. Glória a ti neste dia de glória. O hino do Senhor do Bonfim, pode? Só baiano. O outro tinha um trio elétrico evangélico. É, gospel. Mas tem samba, tem frevo, tem tudo. Né? Tem tudo lá. Tem os filhos de Gandhi. Bem, aqui é o cristal da água antes de uma prece. É a mesma água isso aqui, minha gente, antes de uma prece. Por que é que o Centro Espírita usa água fluidificada? Imagine a gente na nossa casa.
ter filtros, garrafas, que a gente ore. Ore. Faça prece. Bota música boa no quarto. Agora, se a gente tiver aqui a água depois de uma prece, formou esse cristal. Viu? Isso tudo é paz. Você veja que o trabalho da paz não é um trabalho assim, de abestalhado, não. É trabalho, viu, Guilherme? Você já entra nisso aqui, para produzir algo, para mandar e eu quero receber. Vou botar você no Propaz. Agora, feche os olhos. Todo mundo fecha os olhos. Abra quando eu mandar. Pode abrir. Aqui é o cristal, queridos, quando a pessoa está com ódio. Muito ódio. Quando Jesus diz assim, perdoai 70 vezes 7, para não ficar com isso no corpo, só podemos adoecer. Eu estou com ódio. A gente ainda dramatiza, né? Vira artista global. Agora, amor. Estão vendo? Aqui é a palavra amor. Por isso que eu estou dizendo às pessoas aqui, diga eu te amo. Diga para a outra pessoa, olha, eu te amo, viu? Pelo menos diga assim, eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Pelo menos isso. Então, depois de aquele, foi um lago, e ele reuniu 500 pessoas abençoando o lago. Foi esse cristal. Esse primeiro aqui. A bênção. Olha, antigamente, quando eu era criança, eu tomava a bênção à minha mãe. De manhã, a bênção à minha mãe, a bênção ao meu pai. Hoje em dia, oi. Ensinar coisas boas, né? O efeito da palavra amor, novamente, e a água abençoada com amor e gratidão. Olha, vamos voltar aqui para uma coisa. Amor. Olha a diferença quando é amor e gratidão. Ele mudou. Como é importante a gratidão, não é? É muito importante. Fulano, muito obrigada. Eu te agradeço. Isso é importantíssimo. Vamos agora limpar a nossa água do corpo. Primeiro, feche os olhos, sentem-se da melhor forma possível, nada no colo nem nas mãos. Quer falar alguma coisa? Feche os olhos. Bote os pés no chão. Não precisa tirar o sapato, não. Mas no chão, sentir base, ground. Chamamos de ground. Enraizamento. No chão. Respiração. Respirar tranquilamente. Profundamente. Imaginar que o nosso corpo tem uma quantidade enorme de água, de líquido, correspondendo a 75%. A gente vai usar uma metáfora. Nós vamos imaginar que a gente vai perceber que até os ombros, dos ombros para baixo é água. E vamos criar uma tela diante de nós. Vamos criar uma tela. Pode ser uma tela de televisão, como vocês quiserem, ou de cinema. E use um controle remoto. Põe um controle remoto nas mãos, com 3 botões. Um botão vermelho, um botão verde e um botão azul. Com o botão vermelho, projetem na tela
uma porção de coisas, de pensamentos negativos, de palavras que não foram felizes, vão projetando na tela. À medida que vocês, de atitudes, à medida que vocês projetam, vocês simplesmente vão retirando dessa espécie de piscina que nós estamos, desse líquido do corpo. A gente vai retirando tudo e colocando na tela. Com o botão do meio, que é o botão verde, a gente vai fazer uma prece agora. A gente vai dizer assim: Deus, puro amor, pura consciência, do ponto de luz da mente de Deus, que a luz desça sobre a terra. Do ponto de amor do coração de Deus, que o amor desça à terra. E imaginemos que a gente recebe uma chuva divina de amor, através do fluido cósmico universal. E essa água começa a ficar limpa, brilhante, cristalina. E ela vai se refletir agora na tela. E a gente vai ver escrito a paz. E vamos escolher um dos 3 cristais. Abra os olhos. Vocês escolham um desses 3 cristais para ser o cristal. Para ser o cristal que vocês vão colocar na tela como o cristal principal. Escolham um deles. Pode ser o que foi abençoado por 500 pessoas em torno do lago Fujiwara. Pode ser o da palavra amor ou amor e gratidão. Escolha um cristal. Agora feche os olhos. Trago esse cristal da tela para dentro de vocês. E ele se multiplica. Inspiramos, colocamos esses cristais dentro da gente. Expiramos, expandimos o cristal a partir de nós. E aí, nós vamos fazer uma declaração de amor a todas as células do nosso corpo e assim a todos os órgãos, todo o sistema, todos os sistemas, e vamos nos dar conta que temos um patrimônio divino inigualável que é o corpo. E vamos agradecer ao Criador. Senhor, eu agradeço este corpo. Com ele e através dele, eu me relaciono, eu falo, eu durmo. Ele fica dormindo enquanto eu saio do corpo e encontro com os bons espíritos durante o sono. Eu quero agradecer às células. E envolve com o cristal que vocês escolheram todas as células do corpo. Todas. E agradeçam. E agradeçamos agora aos espíritos sábios, trabalhadores, que trabalham com o corpo no mundo espiritual, projetando o aperfeiçoamento das formas. E aí a gente diz: eu falo palavras de paz. Eu sinto amor no meu coração. Eu agradeço. E simbolicamente vocês vão escolher agora 3 pessoas. Pode estar reencarnadas ou não. E imaginar que estão diante de cada uma delas
e oferecer a elas as flores da gratidão. Se precisar de pedir perdão, peçam perdão. É como se vocês dissessem assim: eu te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade. Vão dizendo isso. E a gente pode começar a cantar, com os olhos fechados. Eu te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade. Repitamos. Eu te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade. E agora vocês se projetam na tela, se olham. A gente pode estar mais velhos naturalmente, não importa. A gente se projeta na tela e vamos fazer uma declaração de alto amor, que é a declaração de gratidão a Deus. A gente se olha nos olhos, com o cristal que a gente escolheu, e dizemos para nós mesmos: eu te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade. Pode abrir os olhos. Agora abre os olhos. Muito obrigada. E eu vou apresentar agora o meu mestre na área da ciência e da psicologia. Ele completou 100 anos em 2016, no dia 10 de agosto, publicando um livro de 733 páginas. Eu tive a honra de ser supervisionada por ele e ser aprovada na proposta que nós desenvolvemos na psicologia. Tem a aprovação dele. É Dr. Jorge Andréa dos Santos. Desencarnou agora em janeiro. Eu tenho profunda gratidão. Eu tenho gratidão diária a Deus, a Jesus, a Allan Kardec. É um elenco, viu? A Roberta Saggioli, a Maria de Nazaré, a Amélia Rodrigues, a Joana de Ângeles, Chico Xavier, Divaldo Franco, Jorge Andréa, como mestre da ciência e da psicologia. Esta é a capa do livro que ele publicou, completando 100 anos de idade. Do outro lado da matéria, Enigma da Vida. Vale a pena formar grupos para entender esse livro. E agora nós vamos entender as bases psicológicas propostas por Dr. Jorge Andréa, para a gente entender a questão da paz. Eu estou aqui controlando a hora. As meninas vão me ajudar, faltando 20 minutos. Antes, nós temos aqui a neta de Ingrid Bergman, presente. Vou explicar a vocês esse diagrama. Olha, vocês notem que aqui a gente tem assim, individualidade. Daqui até aqui. A proposta do Dr. Jorge Andréa é esta, né? Aqui embaixo a gente tem personalidade ou ego, que se estende até... Opa, desculpem, viu? Tem horas que eu sou BIOS no computador. Sou mais BIOS. Você sabe o que é BIOS? Bichinho ignorante operando o sistema. É isso aí. Bichinho ignorante operando o sistema. Bem, então vejam só. Aqui está o ego, para a gente entender, e tem camadas sucessivas. Ah, mãe, meu Deus.
Aí não sou eu mais não, viu, gente? É a máquina, porque eu estou tocando, é aqui. Bem, então, nessas camadas sucessivas, a gente tem desse lado daqui, que a gente pode ler corpo físico, essa primeira faixa, que aqui está a personalidade. Depois, o que ele vai chamar de duplo etérico, que é o campo da energia vital. E aí ele coloca, já na concepção de André Luiz, perispírito, para vir corpo mental. Depois, o inconsciente atual e o inconsciente aqui passado, que ele coloca assim, arquivo das experiências adquiridas. Muito bem. Lá em cima, nesta dimensão, o inconsciente puro, que é o self, ele vai denominar de self, o inconsciente puro, esse eu, na psicossíntese, é o eu superior, de Roberta Saggioli. Em Jung, é o Selbst, em alemão, não é? Em Abraham Maslow, é aqui fui eu, foi Bios. A consciência cósmica, não é? Na psicologia transpessoal, é o luminoso. Essa dimensão. Gente, é muito sensível essa máquina. Maravilhosa. Então, o inconsciente puro. Notem que o inconsciente puro tem alguma coisinha dessa no inconsciente puro? Viram? Essas. Está limpinho, não está? Isso aqui, para mim, ele dá uma contribuição acima da psicologia transpessoal, ou enriquece a psicologia transpessoal. Eu fiz um curso com o autor da biossíntese, que é Dr. David Boadella, que mora na Suíça. Nós fizemos uma jornada imensa aí, uma caminhada que eu dizia, eu não sei se vai dar tempo. Não sei se vai dar tempo. Muito bem. Dr. David Boadella, depois que eu expliquei a ele a proposta do Dr. Jorge Andréa, depois do curso e do último workshop, nós ficamos com o Dr. David Boadella explicando das 10 da noite às 3 da manhã. Ele me disse assim, se este homem fosse publicado em língua inglesa, na atualidade, ele mereceria tanto respeito quanto Jung. Dr. David disse isso. Essas coisinhas aqui, que estão miudinhas no inconsciente passado, estão acompanhando bem pela setinha, pelo cursor, tá? Está dando. Você veja que parecem uns peõezinhos, não é? Ele vai chamar de núcleos em potenciação. Aqui está a contribuição extraordinária de Dr. Jorge Andréa dos Santos. Núcleos em potenciação. Esses núcleos em potenciação, eu vou tomar esse aqui, esse daqui. Quantas camadas ele tem? Olha, tem essa embaixo, tem uma douradinha, não tem? E tem uma pequenininha aqui. Vamos ver outro que vocês vão enxergar melhor. Porque está meio embaçado aí. Olha, uma mais clarinha e outra embaixo. Concordam? Dá para ver? Que são 3 camadas. Esse daqui, 1, 2, 3. Dá para ver? Ah, então espere aí que eu vou dar um jeito nisso. Olha para que serve uma colher para tomar salada de frutas. Vocês vão entender agora. Olha, uma camada, aqui uma luz, outra camada. Uma camada mais densa, uma luz, outra camada. Uma mais densa, outra luz. Está entendido? Ah, pronto. Olha para que serve também a colher. Então, ele vai denominar de núcleos em potenciação.
núcleos em potenciação. Esse homem dominou física, química, biologia, psicologia, ele foi psiquiatra. Toda a nosologia psiquiátrica, uma cultura espírita invejável, atualizadíssima e foi além, com os núcleos em potenciação. Eu estou aqui nesse momento, confesso a vocês, muito emocionada. Muito emocionada. Tenho uma gratidão profunda, doutor Jorge Andréa. O que são os núcleos em potenciação? Olha, eles vêm daqui. O circussor não está muito legal, não. Desculpem. Lá de cima tem uma porção deles nessa camada do inconsciente passado. Ele vai chamar de inconsciente passado. E eles vão descendo. Vocês notem que eles vão descendo. Numa existência, sim, o centro de luz desse núcleo em potenciação é a luz do self. Essa luzinha daqui, ó, isso aqui, aqui, é, vamos dizer assim, uma quanta, uma porçãozinha da energia do que a Sagioli chamou de eu superior, a psicologia transpessoal de o luminoso, não é? Célebre-se para Jung, e por aí. Joana também vai para o self e para o si mesmo. Por isso que ele acrescenta aí o si de Joana. Vejam bem. Agora, esta camada daqui, ela representa energias que eu considero informacionais. Para mim, a energia não é só energia no ser humano. Ela é informacional. Como ela é informacional, ela traz as informações de existências passadas, daquilo que nós podemos transformar numa existência. E traz uma camada que se agrega aqui do inconsciente atual, das experiências do inconsciente atual. Isso está entendido? É muito importante a gente entender. Ou seja, numa existência, a gente não traz tudo para ser trabalhado numa existência. Não traz. Porque Deus é amor, gente. É tão perfeito, mas é tão perfeito, que a gente vai trazer a energia vibracional com a sua memória de experiências que podem ser transmutadas ou transformadas através da ação, dos relacionamentos. Meu Deus! Meu filho agora ensina a BIOS. Venha cá, por favor. Aqui eu vou para frente, ele no meio, eu aponto a luzinha. Palmas, palmas mais uma vez. Tá, eu já estou amando Campina Grande. Eu agora, é Deus que eu vou voltar aqui em abril, viu? Graças à generosidade de Denise Lino. Não é? Bem, agora eu recolho esse instrumento e venho para cá, que vai ser mais fácil para vocês virem. Bem, olha, notem, vamos contar. Bora? Nesta existência, a gente só precisa transformar 5 núcleos em potenciação. Só. Deus não programou para a gente transformar isso tudo numa existência que a gente não dá conta.
nem o cérebro dá conta. É isso que a gente precisa entender. Deus é misericórdia. Por isso que bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados aflitos sem revolta. Porque nós vamos entender que os cenários, os personagens, os encontros, os aparentes desencontros são atrações disso aqui. Agora, a gente pode ficar centrado nessa parte, nessa, e não centrado aqui. Olha, se a gente não se centrar aqui, a gente não se centra aqui. Ou seja, aqui é o lugar de Deus em nós. É o que eu chamo de quarta dimensão. Eu sou professora. E o que é que eu faço? Eu me inspiro em Jean Piaget. Primeiro, a desequilibração dos esquemas. Depois, a assimilação, em seguida, a acomodação. Levantei a lebre ontem. Então, vejam só. A gente pode ver Deus. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão Deus. A gente pode ver Deus se a gente se centrar aqui, ó, na luz divina que está presente em nós. E aí, ressignificar aflições. Ressignificar os cenários políticos. Outro dia eu recebi de uma pessoa espírita, através do WhatsApp, uma mensagem dizendo a favor da pena de morte. Para não sei quem de partido tal. Por mais que eu diga a ela, eu digo, criatura, olhe o nome. Partido não é inteiro. Vocês já viram como é o nome? Partido. Ou seja, eu vejo os partidos políticos como uma imensa fatia de pizza, que eles querem cada vez uma fatia maior. Então, e cada povo tem o governo que merece, é o nosso nível. Porque se um caminhão com 110 mil de óleo de cozinha tomba na estrada e o povo vai pegar, em qualquer lugar do Brasil, se a gente, numa greve de policiais, a gente invade as lojas, isso aconteceu na Bahia também, em Salvador, quando houve a greve da polícia. Então, gente, qual é a diferença da gente se sentir dono da Petrobras? A gente é que tem que mudar. Nós temos que mudar porque Deus está dentro de nós. O reino dos céus está dentro de vós. Foi isso que Jesus disse. O reino dos céus está dentro de vós. Está dentro de vós, ó. Agora, calma, compreensão, ressignificar os encontros, os desafios. É assim que a gente transforma os núcleos em potenciação. É assim. Professora. Mas precisamos de um foco. É muito importante se ter um foco. O maior foco, pelo menos que eu encontrei na minha vida, foi a paz. Eu fui me transformando. Vocês disseram assim, é aquela pacificadora? Ainda não, não importa. Eu comecei nessa reencarnação. E tenho uma gratidão profunda, como foi que nós começamos. Houve uma campanha da ONU, ainda na década de 80. As pessoas não sabiam, mas
a Terra estava a ponto da Terceira Guerra Mundial, naquela luta, naquela briga entre Rússia e Estados Unidos, a antiga União Soviética, e os Estados Unidos. Não é? E nos Estados Unidos, o presidente, eu até tenho orado muito para o nosso querido Donald Trump, por causa do cartãozinho. Eu digo, oh meu Deus, podiam ter dado um cartão magnético falso para ele. O cartão magnético que o presidente toma na hora que ele vai prestar o juramento ali no Capitólio, lá dentro ele recebe a pasta e o cartão magnético. Se ele acionar aquele cartão magnético, ele deflagra uma guerra, porque ali automaticamente são disparados mísseis pela Marinha, pelo Exército, pela Força Aérea, por ponto que o presidente digitar. Em 12 segundos. Mas como eles sabem que não restará ninguém, ou só um pedaço do Brasil, da América do Sul, eles não querem ser suicidas, não é? Mas nós estivemos num ponto crucial. Então a ONU estabeleceu pesquisas, ela fez pesquisas e comprovou que as pessoas chegaram em cidades mais violentas dos Estados Unidos, sem ninguém saber. Aquele grupo foi meditar, vibrar pela paz. E a violência diminuiu sem ninguém saber por quê. Depois de muita experiência, a ONU estabeleceu, se não me engano, em 1989, um dia de meditação pela paz mundial. A Organização das Nações Unidas. Que as pessoas, se um grupo de pessoas criasse um campo de ressonância mórfica pela paz, em plena época da divisão das duas Alemanhas com o Muro de Berlim, haveria uma mudança. A gente sairia do perigo dessa guerra mundial. Então, no Brasil, caiu, foi no dia 31 de dezembro, às 10 horas da manhã. E eu participei desse trabalho lá em Salvador. A partir daí, eu encerro o ano, 31 de dezembro, 10 horas da manhã, com a meditação pela paz mundial, que é uma atividade, e hoje se realiza na FEEB, no Salão da Federação Espírita do Estado da Bahia. E lá, aí depois disso, houve a queda do Muro de Berlim, sem se derramar uma gota de sangue, vocês podem se lembrar disso ou verificarem na história. Os soldados ficaram sem ação. E o povo derrubando o muro, e surgiu ali uma canção, que as pessoas não sabem quem criou, mas como fala mir, mir e mir é paz em russo, deve ter sido da Berlim Oriental. A canção é assim: força da paz, cresça sempre, sempre mais, que reine a paz, acabem-se as fronteiras, paz, paz, oh paz. Vamos cantar? Força da paz, cresça sempre, sempre mais, que reine a paz, acabem-se as fronteiras, paz, paz, oh paz. Agora vocês. Força da paz, cresça sempre, sempre mais, que reine a paz, acabem-se as fronteiras, paz, paz e paz. Pois é. Não batam palma antes da coreografia, porque tem uma coreografia com essa música. Eu vou pedir a Ingrid Bergman, filha, para me ajudar com o microfone. Olha a presteza. Talvez vocês vão cantar, é assim, olha. Força da paz, cresça sempre, sempre mais, que reine a paz, acabem-se as fronteiras,
Paz, paz e paz. Agora tem a coreografia. Então, a gente precisa de um foco para transformar os núcleos em potenciação. Se a gente se focalizar na paz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A gente vai transformando essas camadas desses núcleos, vai predominando essa luz, que essa luz é a mesma luz, é uma quantidade pequena que reduzida da luz do self. E aí a gente é chamado filho de Deus. Ah! Aqui? Pois não. Pois não? Professora, essa representação com essas cores é uma questão só didática ou tem a ver com o pensamento que ele quis demonstrar? Olha, praticamente didática. Agora, ele coloca aqui, olha, uma camada dessa cor aqui do duplo etérico, né? Isso também tem um significado. Foi uma excelente pergunta a sua, porque eu vou chamar de pregnâncias, impregnações. Vou dar um exemplo e vocês vão entender isso perfeitamente. Eu tenho mais 20 minutos, não é isso? 20 minutos. Bem, uma paciente me procurou. Já àquela altura ela estava com uns 60, 65 anos de idade. Ela disse: eu vim até aqui, não apaga. Eu vim até aqui porque eu tenho um problema que não resolvi durante essas décadas do meu casamento. E ela não chegava a 60 anos ainda não, 50 por aí. E está me incomodando, porque ela era uma escritora, professora de literatura, não vou dizer qual a literatura, para não chamar atenção, questão de ética. E eu tenho um problema. Quando eu fui apresentada à irmã do meu marido, ainda quando namorada, eu me senti muito mal e senti uma coisa aqui, fiquei meia rouca. Eu até hoje, X anos de casamento, eu não posso me encontrar com ela, que eu perco a voz. Estou cada vez pior e a voz é meu instrumento de trabalho. Então, eu fui trabalhando com ela até que um dia, e a minha proposta seria acessar os núcleos, um núcleo em potenciação que contivesse a memória e o que precisava ser transformado, porque ver passado não adianta. O que adianta é a transformação. É um recurso de acesso ao inconsciente que o Dr. Jorge André chama de passado, eu denomino outro nome que ele aprovou. A outra nomenclatura e tal, foi tudo aprovado por ele. Né? Então, um dia ela disse assim, eu fui preparando tal, ela disse, eu tive um sonho, hoje eu quero trabalhar esse nível mais profundo, porque eu sonhei que eu ia para um hospital e me acompanhava um velho, jovial, muito sábio. Você estava perto dele, ele me levava para uma sala de cirurgia, e você é como se fosse enfermeira e instrumentadora. Olha que coisa simbólica maravilhosa, porque ao invés de eu ser a pessoa que faria isso ou aquilo, não. É o self. O senhor que se torna o cirurgião é o self. Ou seja, nós mesmos temos recursos no nosso ser extraordinário. O que falta para a gente é foco. Né? Então, e aí ela acessou. É como o Dr. Jorge concordou que eu não chamo inconsciente passado. Eu chamo inconsciente multiexistencial, porque nessa dimensão ele concordou.
não existe passado, nem futuro. É um eterno presente de coisas resolvidas ou não. Só existe temporalidade, a dimensão temporal, praticamente do perispírito para cá, como um acordo com o mental. Está claro isso, né? E aí ela se viu numa cena traumática que tinha que ser trabalhada para ela se desidentificar disso. Ela está num outro país, também não vou dizer qual, embora eu tenha autorização por escrito, como vários casos, para publicar. Claro, com a preservação da identidade das pessoas. E aí ela está com uma pessoa, ela é amante de um homem casado. E um dia ela se encontra com a mulher, numa situação de muito desespero, e ela mata a outra. Ali estão me dizendo, faltam quanto? 15 minutos. O pessoal da placa, viu? Fica parecendo bandeirinha do campo de futebol. Como eu gosto de futebol, gosto também. Hoje eram 2, hoje são 4. E o juiz ainda não enxerga, viu? Aquele juiz daquele jogo, se lembram? Esse jogo do Corinthians, que ele expulsou o jogador errado. Coitadinho, fiquei com pena. A Federação Paulista não perdoou. Eu gosto muito de futebol, fico sabendo disso. Agora, meu sobrinho disse que eu não tenho time, porque eu torço para vários times. Ele disse que torcedor só torce por um. Hoje eu compreendi, porque eu sou torcedora da gloriosa Estação Primeira de Mangueira, e não tem outra escola. Bem, e então, ela atinge a outra com um instrumento e a outra enforca, ela morre asfixiada e a outra também morreu. As duas morreram no mesmo ato. E aí ela percebeu que era a cunhada. Se reencontraram para quê? Para a harmonia. Não se reencontraram para repetir situações. Ela tinha uma reação que a nosologia psiquiátrica ia considerar como uma reação histérica, esteroide. Um processo histérico reacional não é. É o núcleo em potenciação que não tem jeito, ele está aí dizendo me transforme. Ela faz a catarse, não é suficiente para a transformação, mas a ressignificação. Porque aquele processo, tecnicamente, vai se chamar de TEPT, transtorno do estresse pós-traumático, que acontece multidimensionalmente no ser humano. Agora, imagine se junto ao obsessor aqui, hein? Com a mesma sintonia, a gente vai ter que entender e viver o Sermão do Monte, ler diariamente, para ir assimilando. Depois disso, algumas sessões e tudo, que ela muda, acabou-se, ficou amicíssima da cunhada, acabou-se o problema da voz. Vocês entenderam, não entenderam? Mas Deus nos facilita. Aquela pessoa que eu contei do centro espírita, que o espírito ajudou e ela foi mudando de atitude com a sogra, etc. Bem, mas nós vamos considerar que nós mulheres temos um papel importantíssimo na paz mundial. Porque nós mulheres, o espírito reencarnou-se mulher, todo mundo aqui já foi homem e mulher. Por isso que os homens têm a ânima e as mulheres têm o ânimos na linguagem de Jung. Muito bem. Porque a gente desenvolveu uma outra visão econômica, a gente desenvolveu o cooperativismo, desenvolvemos a capacidade de acolhimento com a gravidez, do cuidar, do sentir uma ternura pelo ser mais frágil, uma mulher, claro, que mais saudável. Então, a gente vai fazer aqui uma viagem sobre a nossa vida pré-natal. Eu não sei se aqui nesse eu vou funcionar. Como é que vai funcionar nesse Jesus Cristo? Help. Eu quero pedir agora que vocês fechem os olhos. Trabalhe a respiração.
e coloque os seus pais diante de vocês, especialmente a mãe. Não importa o que tivemos, mas é o momento da gratidão. Dessa mulher que nos acolheu, esse pai que pôde ou não acolher, a espiritualidade que nos deu uma condição, uma ajuda extraordinária. E ofereçam um daqueles cristais e um ramo de flores, de joelhos. Nós vamos nos ajoelhar diante da nossa mãe, beijar a barriga, o ventre materno e as mãos dela, com profunda gratidão. Estando no mundo espiritual, nós fazemos a mesma coisa. Agradeçamos agora ao nosso Pai, nos levantando e beijando a testa dele. Se ele ficou conosco ou não, mas ele nos gerou. E os que ajudaram a cuidar da gente, tias, avós, empregadas, que nos ajudaram a cuidar. Abram os olhos agora e nós homenageamos a uma da grande mãe da terra, como também Dona Zilda Arnes. Madre Teresa diz assim: um país que aceita o aborto não está a ensinar os seus cidadãos o amor, a amar, mas a usar a violência para obter o que querem. É por isso que o maior destruidor do amor e da paz é o aborto. Vamos acolher as mulheres que abortaram, porque todas são traumatizadas. E eu quero encerrar esse trabalho no tempo correto, dando um testemunho a vocês. Ela engravidou a primeira vez, o filho nasce de 7 meses. Bora tirar aqui tudo. Ele nasce 7 meses. Engravida a segunda vez foi a termo. A terceira vez ela perdeu. A quarta vez a criança nasceu e morreu pouco tempo depois, que ela tinha um problema muito sério de saúde. Depois tira o pendrive. Muito sério de saúde. E aí ela tem mais um e perde, engravida. Os médicos disseram, não pode ter esse filho. A senhora está tendo hemorragia, está sangrando durante todos esses meses. Chamou o pai e disse, olha, sua mulher, se ela parir, vai ser uma criança deformada, retardada, anêmica, porque ela está no processo hemorrágico. E ela pode morrer também, com os recursos que eles possuíam, 2 médicos. O pai disse assim, eu não vou decidir por mim, eu decido com minha mulher. O que ela decidir, eu estarei ao lado dela. Então, ela decidiu que ia levar a gravidez até o fim. Os médicos ficaram de prontidão para o nascimento, que ia ser um nascimento difícil. Ela foi para a casa de uma cunhada, que ela amava o irmão, a cunhada, para se sentir mais segura. E aí, a criança nasceu de 9 meses, normal, andou com 9 meses, e depois descobriu, na idade adulta, que tinha 2 baços, que certamente a espiritualidade ajudou por causa do sangue. Essa pessoa sou eu. Muito obrigada. E aqui a gente encerra.